Olá pessoal, bem-vindo ao Consultor Office. Vocês já pararam para pensar que às vezes na montagem de uma fórmula, uma coisa difícil é o intervalo? Às vezes você tem um banco de dados que aumenta ou diminui com frequência, ou então um intervalo que não está sempre no mesmo lugar. Isso é trabalho para a função desloc. Pois é, muita gente tem até medo de chegar perto dessa função. Bom, eu preparei esse vídeo aqui para desmistificar um pouco o uso da função. Colocar dois exemplos para você acompanhar e ver a real utilidade. Essa é uma função muito potente do Excel. E se você fizer cursos mais avançados que usam essa função, aproveite o conhecimento aqui que você vai se dar bem. Qual que é o princípio dela? Bem, quando você monta um intervalo, você tem que dizer basicamente a célula inicial e a célula final. Pode ser que você não saiba qual é a altura desse intervalo, ou ele começa a partir de que célula. Bom, vou explicar então os argumentos dessa função. Em primeiro lugar, você usa desloc somente dentro de outra função que precisa de um intervalo. Por exemplo, uma função de soma. Você identifica o intervalo, célula inicial, célula final. Só que pode ser que esse intervalo mude de lugar. Então, o que acontece? Nesse momento de você especificar o intervalo, aí é que você coloca a função desloc. Acompanhe comigo os argumentos dela e o princípio. Você pode acompanhar esse arquivo aqui através de um link disponível na descrição do curso. Aqui você tem uma planilha, apenas para explicar o conceito. Aqui uma célula B3. Imagine que eu precise colocar nessa célula o resultado de uma soma, uma média, um cálculo qualquer, relativo a esse intervalo aqui. Mas, num outro momento, o intervalo mudou de lugar, ou então ele mudou de tamanho. Bom, para montar a função desloc, você vai precisar da célula de referência, que é uma célula que está sempre no mesmo lugar, geralmente linhas de cabeçalho de banco de dados, títulos de planilha, essas são ótimas células de referência. Partindo da célula de referência, esse intervalo está deslocado de uma certa posição. Então aqui você tem, partindo de B3, o intervalo começa quantas linhas abaixo e quantas colunas para a direita da célula de referência. E esse intervalo, começando aqui, ele tem quantas linhas de altura e quantas colunas de largura. Isso daqui vai definir a posição e o tamanho final desse intervalo. Se esse intervalo mudar, você vai ter novas configurações aqui. Então ele vai deslocar uma outra quantidade de linhas, uma outra quantidade de colunas, ou então ele ter uma certa quantidade de linhas de altura e colunas de largura. A função desloc, ela tem 5 argumentos. Os dois últimos são opcionais, os dois últimos são exatamente altura e largura. Aqui na célula B3, só para você ver a sintaxe, eu vou colocar a função desloc. Observe aqui. Primeiro argumento, célula de referência. É exatamente aquela que eu falei que é a origem. Segundo argumento, linhas. Quantas linhas abaixo o intervalo vai começar? Terceiro argumento, colunas. Quantas colunas à direita o intervalo vai começar? Se você quiser linhas acima, use valores negativos. Se você quiser colunas à esquerda, use valores negativos. Quarto argumento, opcional, ele aparece aqui entre colchetes. Indica a altura, quantas células de altura vai ter esse intervalo. E largura, quantas colunas ou quantas células de largura vai ter esse intervalo. Esses são, então, os argumentos. A única situação que você pode usar desloc assim, isolada, numa célula, é quando ela aponta para um único intervalo que tem uma célula. Então, ele é capaz de trazer para essa célula o resultado da posição daquele valor.
Muito semelhante à função índice, que serve para localizar um valor dentro de uma matriz. O desloc faz a mesma coisa. Sem mais delongas, vamos então à prática. Na planilha 2, você encontra aqui uma tabela já montada com resultados de vendas em 5 regiões do Brasil e cada região 2 canais diferentes, atacado e varejo. Essa tabela aqui não é um banco de dados. Você poderia facilmente obter informações através de funções de banco de dados se isso fosse um banco de dados, mas não é. Primeiro, você tem títulos aqui para as linhas, isso não pode em banco de dados. E você tem células mescladas também, não é uma boa prática. Então a tabela já está finalizada aqui. Mas imagine que você não pode mudar esse layout e precisa obter algumas informações dessa tabela. Aqui no lado esquerdo, existe uma área onde nós vamos montar algumas estatísticas. Primeiro, aqui na célula B6 foi digitada a primeira região, Norte. Eu gostaria de saber o total de vendas da região Norte. Você pode saber rapidinho, passando o mouse aqui em todas as células, são 24 células ao todo, atacado e varejo, 12 meses do ano. Aí você lê na barra de status, a soma, 196.742. Esse é o resultado que deve aparecer aqui. Portanto, na hora de escrever a fórmula, você faria algo assim, igual, soma, e seleciona com o mouse os 24 valores. Está aqui o resultado. Bom, mas obviamente isso é apenas para a região Norte. O objetivo aqui é eu poder digitar uma outra região e ele já trazer o resultado dessa região. Então aqui não dá para ser uma fórmula fixa. Voltando na célula B7, vamos editar. Está aqui a fórmula de volta. Ao invés de colocar o intervalo fixo, vamos colocar a função desloc. Ela tem exatamente essa finalidade, localizar um intervalo. Bom, primeiro argumento, célula de referência. Quando você tem uma matriz bidimensional, você pode usar, como eu falei, títulos de coluna, títulos de linha, cabeçalhos. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fazer intervalos deslocados. Vou usar como referência uma célula que vai estar sempre no mesmo lugar. Essa daqui, olha, D5, onde está escrito a palavra mês. Todos os intervalos começam a partir dessa referência aqui, deslocado uma certa quantidade de linhas e colunas. Isso que a gente vai calcular. Você pode me perguntar, mas dá para usar outro intervalo de referência? Sim, dá, é só tomar cuidado com o deslocamento, não tem problema nenhum. Escolhi essa célula aqui fora, que ela está bem acima do intervalo e à esquerda dele também. Bom, ponto e vírgula. Agora, para a região Norte, o intervalo começa quantas linhas abaixo dessa célula? Já começa na linha 6, portanto, uma linha abaixo da célula D5. Uma linha abaixo já começa o intervalo. Ponto e vírgula. Quantas colunas para a direita? O primeiro número começa uma coluna à direita da célula D5. 1 também. O intervalo ele tem quantas linhas de altura? Como são 12 meses do ano, ele tem 12 células de altura. E quantas colunas de largura? Já que são 2 canais diferentes, atacado e varejo, são 2 colunas. Ok. Agora, fecha a função desloc, fecha a função soma. Está aqui o valor, o mesmo que eu tinha obtido antes. Bom, mas onde que a função desloc melhorou o resultado dessa fórmula? Bom, por enquanto, ela está usando parâmetros fixos. O que acontece se eu modificar o nome da região aqui em cima, de região norte para região sudeste, por exemplo? O que vai mudar aqui? Vamos dar uma olhada na fórmula. Eu vou deslocar a partir de D5, continua D5. O intervalo começa uma linha abaixo, continua.
Colunas à direita. Aí é que muda. Na região norte era uma coluna à direita. Quantas colunas à direita até chegar na região sudeste? Partindo da célula D5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas à direita. Então, esse valor aqui, o parâmetro cols, colunas, deve ser 7. Tá, mas como é que eu vou saber isso? Isso é variável. O resto todo da fórmula, altura, largura, continua igual. Mas o que é que muda aqui? O deslocamento relativo à origem. Não é mais uma coluna, agora são 7 colunas à direita. Como que eu vou descobrir esse número? Para a região norte, é uma para a direita. Para a região nordeste, 3 à direita. Apesar de ser uma célula mesclada aqui, lembre que existe uma coluna aqui antes. Então, coluna 1, coluna 3, coluna 5, coluna 7, coluna 9. Isso eu vou ter que descobrir em função da palavra digitada aqui em cima. Ainda bem que tem uma função que vai chegar ao nosso resgate aqui. Tem uma função do Excel que faz exatamente isso. Ela pega um valor digitado em alguma célula, procura esse valor numa lista de valores, pode ser na horizontal ou na vertical, e vai trazer a posição que aquele valor foi encontrado. Então, se eu tenho aqui a região norte, ele vai trazer posição 1. Se eu digitar região nordeste, vai trazer a posição 3 nessa lista aqui em cima. E quem faz isso é a função corresp, correspondência. Então, vamos editar a fórmula aqui. No argumento cols, colunas, que é o variável, apague o número. Nesse lugar, coloque a função corresp, de correspondência. Abra parênteses. Agora ele vai expor aqui os argumentos da função. Valor procurado, aquilo que eu tinha acabado de falar. O que vai ser procurado? É a palavra que foi digitada aqui em cima, na B6. Ponto e vírgula. Lembra muito PROC-V esse comecinho aqui. Matriz procurada. Esse nome de região vai ser procurado nesse intervalo aqui em cima da linha 4. Então começa aqui, desde onde está a palavra norte até a palavra sul. É um intervalo, então, que vai de E4 até N4. Existe um terceiro argumento, ponto e vírgula, para informar se essa procura vai ser aproximada ou vai ser exata. Lembra também o PROC-V aqui. Como eu estou atrás de uma palavra escrita dessa forma, então a procura vai ser exata. Aqui nos parâmetros que ele fornece, os valores, né, eu vou usar 0 para correspondência exata. Fecho a função corresp. O resto é mantido. A única parte variável, então, é o deslocamento de colunas, e o corresp vai ajudar. Vamos checar? Enter. Olha só, está aqui. O mesmo valor. Agora é onde a mágica acontece. De volta a B6, coloque uma outra região. Vou colocar a região sudeste. Digitando aqui, sudeste. Agora ele trouxe o valor de 336.448. Será que é isso? Eu vou passar o mouse aqui em todos os valores da região sudeste e checar na barra de status. Olha aqui, a soma. 333.448. Bateu. Vamos experimentar uma outra região aqui. Vou colocar a região nordeste. R$ 277.931. Vamos checar. Aqui, 277.971. 931. Então está funcionando o mecanismo. É muito legal essa função. Bom, fica mais interessante ainda se você aplicar aqui na célula B6 validação de dados. Então, se você tem o conhecimento dessa ferramenta do Excel chamada validação de dados, ótimo, você já pode ir lá aplicar, colocar uma listinha de 5 regiões, você escolhe através de um botãozinho de seta que aparece aqui.
Bom, vou fazer mais uma aqui. Agora eu quero saber, para essa região escolhida, qual foi a média de vendas do canal atacado. Muito bem, então vamos começar. Função média. Se fosse a média do atacado da região Nordeste, simples, é um intervalo fixo aqui, mas esse intervalo tem que mudar conforme a região escolhida. Então vamos usar a função desloque. Célula de referência. Vou manter a mesma. Aquele cantinho lá. Quando você tem uma tabela com linhas e colunas, com títulos, é interessante você manter a célula de referência como sendo o canto superior esquerdo. Aí fica uma origem fixa lá em cima. Ok, D5, ponto e vírgula. Quantas linhas abaixo? O intervalo começa uma linha abaixo, na linha 6. Quantas colunas para a direita? Isso aqui é variável, a gente vai usar o mesmo conceito de cima. Então, é a correspondência da região que foi digitada em B6, aonde? Na lista de regiões que está na linha 4. De E4 até N4. Ponto e vírgula, 0 para correspondência exata. Fecha o corresp. Pronto, terminei de calcular a quantidade de colunas para o desloque. Ponto e vírgula. Quantas linhas de altura? Continua a mesma coisa, são 12 meses, 12 linhas. Quantas colunas de largura? Agora eu quero um canal só. É o atacado. Então, é uma coluna só de largura. Uma faixa só de números. Um aqui. Fecha o corresp. Fecha o desloque. Fecha a função média. Enter. 6.758. Vamos ver, então, se é isso mesmo. Região Nordeste, média do atacado. Região Nordeste, passo o mouse no atacado e leio na barra de fórmula a média. 6.758. Bateu. Vamos fazer uma outra aqui. Para o canal varejo, eu quero o máximo valor de vendas. Função máximo. O intervalo não é fixo, é um intervalo deslocado. Partindo de B5, D5, aquela referência, o intervalo começa uma linha abaixo. Quantas colunas à direita? Bom, mesma coisa, eu vou usar corresp. É a correspondência da região digitada em B6 na lista de regiões da linha 4, ponto e vírgula 0, correspondência exata. Fecha corresp. Agora, continuando no desloque. Quantas linhas de altura? 12 linhas de altura. Quantas colunas de largura? Uma coluna de largura. Bom, aqui você vai ver Vou só fechar aqui a função máximo. Pronto. Vou trazer o resultado. Você vai ver uma diferença aqui. 9.882. Varejo, máximo do varejo. Será que é isso? Vamos ver aqui. Região Nordeste. Varejo. Aqui na barra de status, é só você clicar o botão direito e habilitar o máximo. E se quiser habilitar o mínimo também. Pronto. Máximo 19.953. Ele não fez dessa coluna aqui. A diferença está o seguinte, vamos voltar aqui na função máximo e editar. Quando você colocou o corresp, ele achou a posição dessa região Nordeste, então ele trouxe, obviamente, a posição 3, 3 à direita da coluna dele. 1, 2, 3 posições. Só que o varejo está uma posição após. Então você tem que pegar esse cálculo do corresp e acrescentar mais uma coluna para chegar no varejo. Então vamos corrigir a forma. Aqui no corresp, depois de fechar parênteses, coloque
mais 1. O CORRESP aqui ele serviu para achar a posição 3. 1, 2, 3. Só que o varejo está na quarta posição. 3 mais 1, 4. Então, CORRESP mais 1 no fim. 19.953. Vamos só checar novamente. Nordeste, o máximo do varejo. Vou passar o mouse aqui no varejo. Máximo 19.953. Agora bateu. Bom, aqui eu fiz 3 exemplos para vocês darem uma olhada. Um exemplo pegando toda a soma de vendas, depois uma média, depois o máximo. Agora eu vou deixar as outras células para você preencher. Use esse mesmo conceito. Se você quiser, a parte central dentro dos parênteses é praticamente a mesma. Então você passa o mouse, pode copiar, insere a função máximo, mínimo, média, cola e edita só o que precisar. Para conferir é fácil. Faz a função, trouxe um resultado, passa o mouse naquele intervalo e dá uma lida na barra de fórmula para ver se o valor coincide. Bom, boa sorte aí. Vamos passar para mais um exemplo agora. A planilha 3, você tem aqui uma tabelinha onde você está relacionando mensalmente débitos e créditos numa conta, por exemplo. E aí você gostaria de fazer, numa outra parte da planilha, uma estatística. Aqui você tem os seguintes cálculos. Total de débitos. Basicamente, ele está fazendo a soma desses números. Total de créditos. Média dos débitos, média dos créditos. Início do período é a menor data de todas. Final do período, a maior data de todas. Bom, aqui já existem algumas fórmulas. Essas fórmulas estão usando intervalos fixos. Então veja bem aqui, a célula H5 ela tem total de débitos, ela está fazendo uma soma de C5 a C10. C5 a C10. Bom, fazendo intervalo fixo, você faz rapidamente, mas tem uma desvantagem. Se esse intervalo aqui aumenta ou diminui, você não vai ter uma atualização aqui. Só acontece uma correção no intervalo automaticamente se você insere valores aqui dentro. Olha só, eu vou selecionar, por exemplo, aqui estas células, essas 3 células, e aqui na página inicial, vou apertar o botão Inserir. Aqui, inserir uma linha nova. Olha só o intervalo, ele já foi corrigido, está chegando até a linha 11. Então significa que eu posso digitar uma data, posso digitar números aqui, e esses números vão fazer parte dos cálculos, sem problema nenhum. Vou voltar à operação. Agora, se você digitar valores aqui fora, a coisa já muda de figura. Por exemplo, vou pegar as 3 últimas linhas, simplesmente fazer uma cópia. Vou copiar aqui embaixo, partindo da linha 11. Pronto, ele trouxe aqui. Olha só, ainda não teve mudança. Total de débitos, créditos, os valores de data continuam as mesmas coisas. Se eu fizesse uma contagem, não ia dar diferença nenhuma. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, voltar à operação. ESC. O que eu preciso é fazer com que esse intervalo, para todas as fórmulas, fique variável. O ideal aqui é criar um intervalo nomeado. Como fazer isso? Na guia Fórmulas, definir nome. A caixa definir nome, ela tem aqui um nome que você quer atribuir. Nós vamos trabalhar então com 3 intervalos, já que essas fórmulas só pegam essas 3 faixas. Eu tenho intervalo de datas, eu tenho intervalo de débitos, intervalo de créditos. Então aqui, vou chamar o primeiro intervalo de datas. Refere-se a. Aqui, apague o que está escrito embaixo. Se você quiser, para ficar mais confortável a digitação, você pode dar uma esticadinha aqui no quadro.
Bom, o intervalo de datas é um intervalo variável, então não vou usar uma faixa fixa de células aqui. Já vou usar a função desloc. Bom, nessas caixas de diálogo, infelizmente, não aparece a sintaxe aqui embaixo, aquela colinha amarela, mas com o tempo, você usando umas 2, 3 vezes, já vai começar a se habituar. Desloc. Primeiro argumento, célula de referência. Já que eu vou fazer 3 intervalos, partindo sempre de uma coluna, o ideal é usar o título dessa coluna. Então aqui, a célula de referência para o intervalo de datas é essa daqui, B4. Essa está sempre no mesmo lugar. Se por acaso você não tiver data nenhuma, a linha de cabeçalho está aí. Se você tiver 50 datas, 5.000 datas, o cabeçalho está aí ainda. Bom, ponto e vírgula. A referência já foi dada. O intervalo começa quantas linhas abaixo de B4? Uma linha, já começa na linha seguinte. Quantas colunas para a direita? Eu não vou deslocar nada, eu estou na mesma coluna, portanto, 0. O deslocamento horizontal é 0. Quantas linhas de altura eu tenho? Essa é a parte variável dessa vez. Nesse exato momento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu tenho 6 linhas de altura. Eu preciso obter esses 6 de alguma forma. Uma maneira de você fazer esse cálculo seria contagem. Quantas datas eu tenho aqui? Então vamos usar uma função de contagem. Conte. Você pode usar a função conte.valores, mas o perigo aqui é pegar algum texto em algum título pelo caminho. Se você estiver contando datas ou números, use sempre conte.num, contagem de números. O segredo aqui é o seguinte: não vou passar o mouse só nessas 6 datas, e sim clicar no topo da coluna B. Com isso, ele vai fazer uma contagem de todos os números existentes na coluna B. Aqui você só tem que tomar o seguinte cuidado: não pode ter célula vazia no meio. Tá? Se você eliminar uma dessas células com mês aqui, já vai dar uma contagem errada. Então a sequência de datas precisa ser contínua e não pode ter nenhum buraco no meio, célula vazia. Bom, contagem da coluna B. Fecha a função conte.num. Retornando aqui, quantas colunas de largura existem nesse intervalo? Se é um intervalo de datas, tem apenas uma. Pronto, vou fechar a função desloc. Agora, ok. Uma boa prática é o seguinte: imagine que você fez um errinho qualquer aqui no meio. Se você quiser, pode selecionar com o mouse, Ctrl C para copiar, porque aí se você perder a fórmula, você cola de volta e modifica. Ok. E agora, será que vai funcionar? Vamos checar o nome criado aqui, ó. Nomes definidos, gerenciador de nomes ou atalho Ctrl F3. Está aqui. Gerenciador de nomes, ele já trouxe o nome datas. Olha a curiosidade. Você acabou de criar um nome através de uma fórmula e não intervalo fixo. Portanto, essa área aqui, valor, vai mostrar essa simbologia aqui. 3 pontinhos entre chaves. E a fórmula está escrito aqui do lado, refere-se a. Escopo, pasta de trabalho, quer dizer, esse nome vale na pasta de trabalho inteira. E aqui embaixo você vê a fórmula também. Vou mostrar uma dica. Toda vez que você estiver no gerenciador de nomes e quiser ver o intervalo nesse momento ao que ele se refere, é só clicar aqui na caixa refere-se a. Olha só, você tem piscando aqui as 6 datas. Se você tivesse mais datas, esse contorno tracejado, ele ampliaria. Então a dica é: selecione um nome na lista do gerenciador de nomes e clique aqui embaixo no refere-se a. Qualquer correção você pode fazer aqui também, nessa caixa, e você
encerra apertando o tique aqui ou cancela apertando o X. Bom, agora eu vou criar mais um intervalo de débitos. A parte central aqui da fórmula é quase igual. Uma coisinha só muda. Eu já copiei esse texto aqui para a área de transferência. Então, aqui em cima, botão novo. Vou chamar esse intervalo de débitos. Refere-se a. Vou apagar isso aqui. E Ctrl V para colar aquilo que eu copiei. Agora vamos ver só o que vai mudar. O intervalo de datas começava partindo de B4. O intervalo de débitos vai começar partindo de C4. Então, é só mudar aqui, onde você tem B4, trocar uma letrinha para C4. Aqui vou passar mais uma dica muito legal. Muitas caixas de diálogo, quando você está editando fórmulas e interagindo com a planilha, às vezes você tem que voltar ou adiantar. E o que acontece? Se você usa as setas do teclado, ele começa a capturar endereços de célula e bagunça a sua fórmula. A dica aqui é, aperte a tecla F2. Apertou F2, esse campo entra no modo de edição. E aí você pode usar seta direita, seta esquerda, pode usar Home, End, sem problema nenhum. E apertando F2 de novo, ele retorna ao modo de apontamento de células. Bem legal essa dica. Bom, débitos, apenas isso. Aí você pode perguntar, mas eu não tenho que contar os números da coluna C? Pode, sem problema nenhum. Você deve concordar que a quantidade de datas é igual à quantidade de débitos. Ok, mas tem uma situação que pode dar errado, que é o seguinte. Numa certa data, você tem crédito, mas não tem débito. Ele ficaria vazio, célula vazia. Então, ele faria uma contagem errada. Então, uma dica. Se você estiver fazendo contagens em cima de uma tabela, um banco de dados, dê preferência às primeiras colunas, chamadas de campo-chave, onde você tem todas as informações. Por exemplo, código de cliente, código de produto, data, ela está completa. Use essa coluna para fazer contagem, porque as outras podem ter falta de algum valor, e aí já dá errado a fórmula. Então, eu vou manter aqui o conte.num ainda apontando na coluna B, quantidade de datas. Ok aqui. Vamos conferir intervalo de débitos, vou clicar aqui na caixa refere-se a. Olha só, 6 débitos marcados. E o intervalo de créditos, também muito fácil. Novo, vou chamar de créditos. Aqui embaixo eu vou apagar. Ctrl V para colar. A fórmula original ainda estava na área de transferência. O que muda em relação à coluna de datas? Não é coluna B, agora é coluna D. Então aqui na fórmula, aonde tem B4, eu vou mudar a letra para D4. O resto igual. Ok aqui. Vamos conferir. Vou clicar na caixa refere-se a. Olha assim. Aqui, ó. Créditos, os 6 piscando lá. Pronto. Os nomes já estão definidos. Fechar. Agora, vamos fazer a mágica acontecer. Primeiro, vamos corrigir essas fórmulas aqui. Por enquanto, eu tenho total de débitos, uma soma fixa. Vou corrigir essa fórmula, deixando a função soma. Agora, o intervalo de débitos já tem nome. Ele se chama débitos. Débitos. Total de créditos. Vamos tirar o intervalo fixo. Apenas lembrando, quando você está digitando uma fórmula, se você usou intervalos nomeados, pode ser que você não lembre exatamente como escreveu aquele nome. É claro que digitando, ele já aparece naquela listinha autocompletar. Mas pode ser que você não se lembre de nada do nome. Então, nesse momento, é prático você apertar a tecla F3. F3 é o colar nome, ele vai mostrar os nomes criados e você seleciona com o mouse. Então eu quero aqui débitos. Ok.
Então, soma, aliás, de créditos, F3, créditos. Pronto. Não precisa fechar parênteses, porque já que você tem uma única função e um único par de parênteses, ele vai fechar para você. Está aqui. A média dos débitos. Vamos editar, média, F3, débitos. Média de créditos. Editando, média, F3, créditos. Início do período. Aqui é o mínimo das datas. A gente criou um intervalo chamado datas. E o máximo das datas. Máximo, datas. Pronto. As formas já foram alteradas. Você pode observar que os números não mudaram. Agora, o que vai acontecer? Se eu vier aqui e colocar o mês de julho de 2017, eu vou digitar assim, julho/2017. E vou para a célula do lado. Olha só o final do período, já mudou. E débitos. Vou colocar aqui um débito maior para poder dar uma boa influência na média. Vou colocar aqui R$12.000. Fica prestando atenção na média aqui. E no total também. Ó, média de débitos aumentou, total de débitos aumentou também. Créditos, vou colocar aqui R$20.000. Aumentou aqui total de créditos e a média dos créditos. Vou fazer uma função de contagem. Imagine que você precise saber quantas entradas existem aqui. Simples. Pode colocar aqui embaixo. Total de lançamentos. E aqui do lado, uma função que faz contagem. Vou fazer uma contagem das datas. Eu tenho certeza que datas eu tenho sempre. Então, eu vou usar a função cont.num, contagem de números. De que intervalo? Intervalo datas. 7. Tenho 7 entradas aqui. Agora eu vou colocar aqui o mês de agosto. Agosto 2017. Vou para o lado. Ele já está contando aqui 8 lançamentos, apesar de eu não ter colocado. Mas olha aqui, eu não vou colocar crédito nenhum nesse mês. Vou colocar só débitos. Débitos do valor de R$5.000. Bom, ele continua fazendo o cálculo corretamente. Ele está usando a soma dos débitos até o final. Já que não teve crédito, ele continua apontando para 8 células de altura. Por quê? Porque eu tenho 8 datas agora. Veja só a contagem. Então aqui você tem agora uma série de fórmulas variáveis. Olha só, se eu simplesmente copiar, vou copiar esses registros aqui para baixo, 3 registros para baixo. Olha só, já saltou para 11. Esses intervalos agora, eles são completamente elásticos. Você acabou de criar o que se chama de intervalos dinâmicos. Ele se baseia na quantidade de itens lá dentro. Colocou mais linhas, ele aumenta automaticamente. Tirou linhas, ele diminui. Eu vou até comentar um caso aqui. Imagine que você tem uma planilha muito grande, um banco de dados muito grande. E você fez uma fórmula comum, você fez uma soma de uma coluna e aí você quis chegar até a linha 10.000, já para se prevenir o banco de dados aumentando. Então você faz uma soma, por exemplo, de A4 até A10.000, beleza, funciona. Só que lembre que banco de dados, principalmente numa empresa, ele aumenta muito a quantidade de linhas. E pode passar de 10.000.
e aí a fórmula pode não refletir mais essa indicação de valores e você pode ter resultados errados. Então, o conselho é: use intervalos nomeados dessa forma, com a função desloque. Fazendo isso, ele conta apenas o que existe lá, nem a mais, nem a menos. Tá bom? É uma dica muito interessante essa daqui, o uso da função desloque. Se você já conhecia e não estava muito claro, espero que esses exemplos tenham melhorado a sua percepção dessa forma. Na planilha 4 desse arquivo, você vai encontrar mais algumas dicas de outros vídeos nossos que usam a função desloque. Aproveite que você acabou de aprender ou recapitular, vá nesses vídeos e assista. Você tem interação com gráfico, com tabela dinâmica, várias outras situações. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, dá um like aí. Se inscreva no canal, ajude a divulgar, compartilhe entre os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.